Olá, meu amigo, minha amiga. Tudo bem com você? É muito bom ter a sua companhia no programa Teólogos. Aqui nós estudamos a palavra de Deus com tempo, com calma e com profundidade para compreendermos melhor o texto bíblico e para fazer melhor a vontade do Pai Celestial. Você pode ter acesso a informações sobre os nossos convidados, temas e algumas outras curiosidades acessando as redes sociais que aparecem aí na sua tela. Eu convido que você também dê uma olhada no site biblia.com.br. Você terá acesso a estudos bíblicos e você poderá solicitar impressos da Novo Tempo ou mesmo fazer o estudo bíblico online. biblia.com.br. No livro de Atos, no capítulo 2, nos versículos 46 e 47, nós lemos o seguinte: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Deus tomou a iniciativa de aproximar-se de nós com a encarnação de Jesus Cristo e também oferecendo o seu Filho em sacrifício em nosso favor. Todavia, Deus deixou para o seu povo a responsabilidade de levar a salvação a todo o planeta Terra. Isso significa que a igreja precisa crescer para alcançar o mundo. E nesse sentido eu pergunto, quais os parâmetros bíblicos para o crescimento de igreja? O que significa o crescimento de igreja? Quais os cuidados que a igreja precisa tomar ao crescer? Esse será o nosso assunto do programa de hoje. Está começando Teólogos. No programa de hoje, o nosso assunto é crescimento de igreja. O texto de Atos, capítulo 2, versículos 46 e 47, retrata muito bem esse assunto, principalmente o final do verso 47, onde está escrito o seguinte: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Para compreender melhor este assunto, temos dois convidados especiais. Eu quero apresentar a vocês o pastor, professor Marcelo Cardoso. Marcelo, muito obrigado por aceitar o convite e por estar aqui conosco. É um privilégio e um prazer, pastor. Marcelo, você é professor de teologia aplicada no seminário do Instituto Adventista Paranaense. Isso mesmo, que fica ali na região de Maringá, cidade de Ivatuba, aquela região ali. E como tem sido a sua experiência como docente? Porque você teve uma carreira de pastor de igreja, né, evangelista. Como é que é pastorear uma sala de aula? Pastor, é algo assim indescritível. Eu estou vivendo assim algo tremendo em meu ministério, porque eu particularmente assim na minha vida, no meu tempo como pastor, eu vivi na linha de frente, vamos dizer assim, na área de evangelismo, cuidando do evangelismo da igreja, e nesse momento agora eu cuido de preparar os rapazes, né? Os homens que foram chamados por Deus para serem os futuros pastores da igreja. E eu me vejo ali na sala de aula multiplicando vários Marcelos. Né? Então eu me sinto muito privilegiado por isso e tem sido realmente uma experiência muito significativa em minha vida. Ao mesmo tempo, então, é um privilégio e um desafio, né? É um grande desafio, pastor. Aliás, eu queria até aproveitar a oportunidade. Sim, por favor. Mandar um abraço para os meus alunos. Vai lá. Eu queria, assim, dedicar um momento especial para dar um abração, mandar um abraço para você que está nos assistindo aí, a todos os meus alunos do seminário, e também eu prometi um abraço para as secretárias lá. Olha, eu quero mencionar o nome de cada uma delas. Trabalham muito essas secretárias, senão né? elas puxam minha orelha então, depois. por favor, quem são as secretárias? Vou falar da Jéssica, da Joelma, nós temos a Aline também, que são meninas dedicadas, elas trabalham ali nos bastidores, né, para que tudo ocorra bem, tudo
vá bem e a gente possa ter tranquilidade de sala de aula. Claro, damos suporte para que vocês possam fazer um bom trabalho, né? O outro convidado nosso é o professor, pastor Alan Novaes. Tudo bem, Alan? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Você é professor de teologia no seminário no Centro Universitário Adventista de São Paulo. Alan, como é a experiência de lidar com alunos em sala de aula, de pensar que você está formando uma nova geração de pastores? Que sentimento você tem em relação a isso? O primeiro sentimento é de responsabilidade, né? Então, você vê a capacidade que você tem de influenciá-los, de incutir pensamentos, novos hábitos. Então, essa é a primeira coisa que me chama a atenção. O segundo é de deslumbramento pelos resultados depois de anos de trabalho. Você vê vidas sendo mudadas, a mente se abrindo, essa capacidade que o ser humano tem, que Deus deu, né? De aprender coisas novas, de se reinventar, de se arrepender de caminhos errados, de aprimorar dons e talentos que foram dados. Essas coisas me fascinam em sala de aula. Muito bem. Bom, amigos, vocês percebem que temos aqui dois convidados que estão capacitados para discutirmos o tema de hoje, que é crescimento de igreja. Eu queria agradecer aqui tanto ao Instituto Adventista Paranaense e ao Centro Universitário Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho, por possibilitarem a vinda do Alan Novaes e do Marcelo Cardoso. Marcelo, vamos começar contigo. Qual é a relevância desse assunto, crescimento de igreja? Aqui, o texto que nós lemos diz que a igreja crescia em quantidade, imagino que em qualidade. É importante para a igreja o seu crescimento para o cumprimento da missão? Pastor, é de extrema importância. Esse assunto é apaixonante, porque, na realidade, esse assunto da missão da igreja, da missão de Deus, Sim. Aquela grande comissão que nós encontramos em Mateus, capítulo 28, a partir do verso 18 até o verso 20, ela nunca pode vir separada do próprio crescimento da igreja. Sim. Quando você vai ao texto de Mateus 28, você percebe que ali havia um acréscimo de irmãos, né? À medida que a igreja crescia, significava que ela também crescia em números. Sim. E a gente nota claramente de que há uma necessidade em torno do assunto crescimento, para que ela crescesse, dela desempenhar o papel que Jesus desempenhou nesse mundo, que é de influenciar pessoas, ela ser um catalisador, no caso. E a gente nota isso através das próprias palavras de Jesus. Ele menciona nos evangelhos várias vezes essa questão da influência, né? De influenciar. Aliás, pastor, há um texto na Bíblia, aquele de Mateus, capítulo 5, verso 13. Vamos ler esse texto? Sobre o sal. Sim, vamos ler. Esse texto é bem elucidativo sobre esse assunto de influência, né? Sim. Jesus disse lá no verso 13 de Mateus 5, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Agora, Marcela, não é suficiente ter a consciência de ser o sal. O que tem que ser feito para que isso se torne eficaz? Isso é interessante. Imagina só, existem duas situações que nós podemos abordar em relação à questão do sal, né? Jesus foi muito próprio em colocar ali a exemplificação do sal, porque se a gente analisa que valor tem o sal guardado no saleiro? Absolutamente nenhum, não é verdade? Não para a função para a qual foi. O sal tem a função colocado, né? de dar sabor, né? É uma das funções do sal, aliás, até a principal delas, dar sabor ao alimento. Mas se ele fica restrito ao saleiro, ele não cumpre sua função. E da mesma forma acontece com a igreja, né? Porque aqui a analogia é voltada para a igreja de Deus. E nesse caso aqui, é bem claro entendermos que se a igreja fica restrita ao seu espaço geográfico, à igreja mesmo, ela não cumpre a função dela. Uma outra coisa interessante também em relação ao sal, que me veio agora à mente, é o fato de que se nós temos ali o sal cumprindo a sua função de salgar um alimento, quanto mais
sal agregado, mais forte, mais salgado vai ficando, ou seja, mais forte se torna essa função do sal. Então, é muito importante também que a igreja esteja o quê? Há um ajuntamento, ali uma soma de esforços, há um acréscimo de pessoas, aí volta-se novamente a questão da grande comissão, né? A gente vai à grande comissão de Mateus 28, a gente vai ao texto que o senhor leu em Atos capítulo 2, onde há uma ideia clara de que o crescimento de igreja está associado também à questão do acréscimo de pessoas, ao crescimento numérico mesmo. Porque uma coisa, Marcelo, é ter 50 pessoas cumprindo a missão, né? Outra coisa é você ter 5 mil, 5 milhões. Certamente a missão pode avançar mais e alcançar mais pessoas, não é isso? Com certeza, e muito mais influência também, né? Muito mais influência no mundo. Interessante. Agora, Alain, esse crescimento da igreja, ele é restrito ao aspecto espiritual ou quando falamos em crescimento, estamos falando de uma proposta mais integral? Certamente, nós estamos falando de integralidade, porque o crescimento numérico, na verdade, se dissociado de um crescimento qualitativo, ele pode, na verdade, ser um entrave ao progresso, ao cumprimento da missão. Ele pode ser um problema mais do que uma solução. Sim. Então, o ideal é que você alie crescimento quantitativo com qualitativo. Então, não basta trazer pessoas para dentro da igreja sem um comprometimento, sem uma formação adequada, sem uma compreensão coerente e total do que é o Evangelho, do que os valores, os princípios do reino. Então, o crescimento qualitativo e quantitativo devem andar juntos sempre, né? Na verdade, esse é o único crescimento que se pode considerar como crescimento. Marcelo, agora, a igreja cristã, não faz muito tempo, experimentou um fato histórico que merece ser mencionado nesse processo ou nessa expressão de crescimento integral, né? Sim. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pois não. A igreja parece que, em algum momento de sua história, ela acabou perdendo o sentido dessa missão. E houve, há um tempo atrás, na década de 70, o que nós conhecemos como o Pacto de Lausanne, que aconteceu na Suíça em 1974. Foi um encontro evangelical das igrejas evangélicas, onde se tratou necessariamente desse assunto, pastor, crescimento integral de igreja. Foi exatamente ali, a partir dali, que nasceu exatamente essa expressão, crescimento integral de igreja. Agora, isso aconteceu por quê? Eles queriam resolver um problema. Até então, a igreja, principalmente a igreja conservadora, ela trabalhava na salvação do indivíduo, mas só pensando na questão espiritual. E o Pacto de Lausanne vem trazendo uma nova proposta. Sim. E qual seria essa proposta que foi apresentada ali? Entender que o ser humano é um todo, é um ser completo, não envolve só a questão espiritual. Então, ali houve a necessidade de entender que, quando você trabalha pela salvação de alguém, necessariamente você tem que trabalhar no todo, a parte holística do indivíduo. A questão espiritual, a questão mental, a questão física, tratar das suas necessidades. Quando você vai aos evangelhos, essa era a maneira que Jesus trabalhava. Ele trabalhava abrangendo todos os aspectos da vida do ser humano. Agora, Marcelo, haveria uma maneira de acompanhar ou de verificar o crescimento da igreja? Como é que a gente pode medir esse processo? Muito bem, pastor. Existem sim. Existem meios de você medir se uma igreja está crescendo de maneira integral. Existem alguns fatores. Na realidade, são 5 fatores aqui apresentados. Nós temos a questão do fator numérico. Sim. É um fator. Nós temos a questão da dimensão orgânica. A igreja é um organismo vivo. Sim. E nós também entendemos que a necessidade desse crescimento orgânico da igreja. Há também a questão do crescimento, a dimensão conceitual. Nós não podemos negligenciar o crescimento conceitual, ou a dimensão da igreja conceitual. Nós também temos a ideia da dimensão diaconal,
E quando a gente fala da dimensão diaconal, a gente está falando da questão do serviço, né? Da igreja servir. E o último aspecto seria a questão litúrgica, porque a adoração está sempre ligada à liturgia e não há como você fazer uma separação entre a adoração e a própria missão. Então, existem todos esses 5 pontos e todos eles são fundamentais e importantes. Quando a gente vai e a gente entende sobre a questão numérica, a dimensão numérica, a gente entende que há essa necessidade de agregar pessoas ao reino. Você leva a mensagem e essas pessoas, elas são automaticamente, quando aceitam, agregadas a essa comunidade. Quando você fala da dimensão orgânica, você entende que a igreja é um organismo vivo e todo organismo vivo saudável, ele cresce. Não é assim que acontece? Claro. E no caso da igreja não é diferente. E a igreja é composta aí por pessoas, e as pessoas também têm necessidades dentro da igreja. E dentro dessa situação a gente entende que essas pessoas também precisam ser atendidas dentro da igreja. Muito bem, entra a questão da dimensão conceitual, ou seja, também essas pessoas precisam ter uma clara certeza daquilo que ela tem abraçado como fé. Elas precisam conhecer qual é a sua visão, qual é a missão, quais são as doutrinas que envolvem a Igreja de Deus, ok? Porque senão qualquer vento de doutrina, conforme diz Efésios capítulo 4, pode levar a igreja, né? Sim. E nesse caso há uma importância muito grande de se preocupar em relação à questão do conhecimento, das pessoas conhecerem realmente aquilo que elas creem, aquilo que elas acreditam. Porque se você não trabalha isso, os especialistas dizem que em uma geração, né, você pode perder uma igreja. Né? Se você não trabalha essa questão da fé, se uma geração não estiver preparada, uma igreja pode se perder por causa disso. E aí você tem a também dimensão diaconal, né? A dimensão diaconal, que envolve a questão do serviço, ou seja, a igreja ela está ali para quê? Né? Para servir. E quando fala do serviço, não é a questão do serviço interno, mas é servir para fora, servir a comunidade, servir as necessidades das pessoas. E, finalmente, a dimensão litúrgica, né, que é essa questão da adoração. Né? Da adoração. Foi muito bom termos esse esclarecimento nesse primeiro bloco e queria dizer para você que nos acompanha que para que a salvação alcance o maior número de pessoas, é necessário que a igreja cresça em número de componentes, membros. Você tem trabalhado para o crescimento da igreja? Voltaremos no próximo bloco tratando de alguns outros aspectos, processos e estratégias do crescimento de igreja. No programa de hoje estamos tratando do assunto crescimento de igreja. Até aqui vimos que para levar a salvação a todo mundo, a igreja precisa ter um crescimento numérico, mas não apenas isso, um crescimento numérico, crescimento conceitual, né? Crescimento diaconal, crescimento litúrgico, orgânico e crescimento orgânico, ou seja, é um crescimento integral. Agora, Alain, uma igreja cresce e, para tanto, existem processos, existem técnicas, existem estratégias, existem pessoas no processo envolvendo o crescimento. De tudo isso, técnicas, processos, estratégias, pessoas, o que é mais importante? Qual é o foco principal? Sem dúvida, são as pessoas. Na verdade, quando você tem um trabalho de crescimento, né, integral de igreja, quando você tem um foco nas pessoas, são elas e as necessidades delas, o perfil delas, as demandas delas, é que vão definir processos, técnicas e estratégias. Então, muitas vezes, a gente acaba colocando o carro na frente dos bois, diante de alguns modismos, né, de estratégias de crescimento ou de técnicas de abordagem. Então, é preciso deixar muito claro que quando nós focamos no ser humano, nós temos, a partir daí,
consciência mais exata de quais métodos e quais estratégias alcançar, né? E não o contrário. Isso vai depender de pessoa para pessoa, das pessoas que você tem, né, para trabalho. Então, grupos diferentes de pessoas, né, demandam estratégias, linguagens e processos diferentes. Faixa etária, classe socioeconômica, etnia, né? Embora todas as pessoas estejam unidas pela necessidade da salvação, né? Exatamente. Todos precisam experienciar. Marcelo, bom, se as pessoas são mais importantes que os métodos, que as técnicas e as estratégias, como é que nós podemos envolver as pessoas para que elas participem do crescimento integral? Essa é a grande questão também, porque a gente está falando da igreja e a gente corre risco de pensar na igreja só como todo, né? Sim. E não entender que a igreja também é a pessoa em si, Sim. Aquela que compõe a igreja. E nessa situação também a gente entende de que pontos fundamentais são importantes e envolvem o crescimento da pessoa como igreja. Uhum. Então eu classifico assim 4 pontos principais. Seria o crescimento para o alto, né? Seria o crescimento para fora, seria o crescimento para dentro e seria o crescimento para frente. Uhum. O que envolve cada uma dessas partes do crescimento da igreja, agora pensando no indivíduo? O que é crescimento para o alto? Crescimento para o alto, aliás, pastor. Deixa eu falar aqui com o nosso amigo telespectador. Você que nos acompanha, você está com o caderno de notas? Lembra do caderno de notas, caneta? Há 4 elementos, fatores do crescimento. Vamos começar com o número 1, crescimento para o alto. Ninguém pode pensar em crescer como igreja sem que tenha comunhão com Deus. Uhum. Então, talvez a palavra-chave que envolva o crescimento para o alto seja a palavra comunhão. Esse relacionamento com Deus, essa entrega, esse contato, essa intimidade com Deus. E como é que você adquire isso? Como? Como é que faz? Através do estudo da palavra, através da sua meditação diária, esse contato íntimo com Deus, sempre nessa primeira hora do dia, você está ligado, conectado a Deus em todos os momentos. Muito bem. Então, deixa eu falar com o nosso amigo telespectador. Você sabia que na TV Novo Tempo você tem chance, tem oportunidade para fortalecer seu crescimento, sua comunhão com Deus? Sim. Se você olhar a grade de programação, você vai encontrar um momento chamado Reavivados por Sua Palavra. Além disso, você tem no adventistas.org, no Facebook da igreja, você tem diversos materiais ajudando a que você otimize, se prepare e consiga ter um melhor relacionamento pessoal, íntimo com Deus. Então, Reavivados por Sua Palavra é algo muito interessante e promovido pela Igreja Adventista. O que viria a ser o crescer para fora, pastor Marcelo? É também outra coisa muito interessante, porque a gente volta para o início do programa, onde a gente falou da grande comissão. Sim. A igreja tem uma missão dada por Deus. E essa missão envolve as pessoas lá fora da igreja. Nós precisamos, como igreja, chegar até essas pessoas. E o crescimento que envolve ir para fora pode ser resumido em uma outra palavra, que é a palavra missão. Uhum. Quando você entende qual é a missão de Deus para a tua vida, você como igreja, então você vai até as pessoas e você apresenta esse Jesus Salvador. Quando você faz isso, pastor, você cresce também como igreja. Uhum. Então, há necessidade não só de ter uma comunhão com Deus, o que adianta você só ter a comunhão, mas não desenvolver a parte da missão, que também é muito importante. Uhum. Muito bem. Então, nós falamos aqui já de 2 elementos, né? O crescimento para o alto, que é a comunhão, o crescimento para fora, que é a missão. Qual que seria o terceiro? Agora, pastor, vem o terceiro aspecto, que seria o crescimento para dentro. Né? E esse crescimento para dentro envolve esse entendimento de que a igreja são pessoas, né? Cada um faz parte do corpo da igreja, com suas necessidades como pessoa, todo ser é um ser sociável, necessita e requer
relacionamentos, e a igreja pensa exatamente nisso, em cumprir o seu papel nesse relacionamento, de estar ali, congregando, como um grupo, né? E ali ser atendidas as suas necessidades, também como igreja, internamente, e envolve também uma palavra, né? E essa palavra é, conforme mencionei, relacionamento, né? O ser humano precisa disso. É importante para as pessoas que compõem a igreja crescerem também nessa área. Muito bem, nós temos então já a comunhão, relacionamento, missão. Falta um outro elemento, um quarto aspecto. E não pode ficar de fora. Qual que é? O crescimento para frente. É o crescimento para frente. Explica isso, por favor. E também ligado à grande comissão, né, de Jesus. Isso. Esse crescimento para frente envolve exatamente dar prosseguimento, dar andamento à missão de Deus. E seria a questão do discipulado, né? Você entender que você precisa, não somente você entrar dentro de um processo de discipulado, sim, mas também você discipular outro. Quando você estiver preparado, você estar vivendo, trabalhando para discipular uma outra pessoa. Isso é muito importante, porque você entende que você cria uma dinâmica na igreja e envolve a igreja para que ela não pare, não fique estagnada, né? Então, haja ali pessoas sempre trabalhando, entendendo qual é a visão completa da igreja e sua missão. Muito bem, pastor Marcelo, muito interessante isso. Amigo, amiga, você que nos acompanha, captou? Anotou aí? Então vamos lá, vamos fazer um resumo. O discipulado, que foi o último tópico, envolve a comunhão, o relacionamento e a missão. Esses são os 4 aspectos que podem ser verificados no crescimento integral de uma pessoa ou de uma igreja. Alan, ficou muito claro para nós que as pessoas são muito mais importantes que as técnicas, os processos e as estratégias. Mas isso significa que nós temos que abrir mão, que deixar para lá técnicas, processos e estratégias? Não, também não. Esse é um outro lado que nós não podemos negligenciar. Claro. Né? Se nós queremos servir bem as pessoas, esse sempre deve ser o foco do nosso trabalho, devemos fazer o nosso melhor. E hoje nós temos, através do avanço das ciências, né, do estudo da teologia, dessas áreas da administração, sociologia, comunicação, psicologia, existe uma série de ferramentas do conhecimento humano que nós não podemos abrir mão. Até porque Deus, Ele fala também através do conhecimento humano, porque esses dons intelectuais, de sistematizar, de ser criativo, a inteligência, a inventividade do ser humano, isso também vem de Deus. Então nós não podemos desprezar o conhecimento que gera estratégias e técnicas e processos, porque no final das contas eles vão se reverter em um serviço melhor, mais eficiente para alcançar as pessoas. Além de teólogo, você é um jornalista, né? De que modo a comunicação, por exemplo, pode ajudar no serviço mais adequado na igreja das pessoas? De que modo a comunicação ajuda a teologia? Existem várias formas. Uma que eu gosto bastante de enfatizar é de que, geralmente, na transmissão do Evangelho, através, por exemplo, de uma pregação de estudo bíblico, geralmente as pessoas ficam muito preocupadas com o conteúdo. E o conteúdo é fundamental, jamais falaria contra isso, está tudo certo. Só que elas se esquecem que existe um outro elemento importante também, que é a linguagem, que é a forma na qual o conteúdo vai estar embalado. Então, às vezes, dependendo do tipo de pessoa, do ambiente, da circunstância, como vai ser dito é tão importante quanto o que vai ser dito. E às vezes nós ignoramos ou subestimamos esse valor. Às vezes achamos que porque transmitimos o conteúdo, a pessoa já entendeu. Não, uma coisa é o que você diz, outra coisa é o que a pessoa compreendeu ou assimilou. Então a comunicação pode nos ajudar a aferir e mensurar melhor a eficácia da nossa mensagem. Porque às vezes o conteúdo está muito bom, ajustado, afinado, mas a forma como ele é apresentado não está dando o resultado que nós gostaríamos que desse nas pessoas que estão recebendo a mensagem. Bom, isso é um exemplo muito claro de que estratégias, técnicas ou áreas de conhecimento podem ser muito úteis
para melhorar as pessoas, né? E alcançá-las de forma integral. Exatamente. Muito bem. Pastor Marcelo, voltando aqui contigo, já que as pessoas são importantes e o crescimento deveria ocorrer, que processo facilitaria esse crescimento? Justamente o último, que seria o discipulado. A gente entende que quando uma igreja ela se envolve nesse processo do discipulado de uma maneira assim plena, isso faz com que as pessoas Sim. assimilem melhor a missão, o contexto onde vivem, o que ela está fazendo ali, qual é o objetivo como cristão, que missão que ela tem, quais são os seus valores, quais são os seus princípios, que princípios norteiam a sua vida. Isso tudo fica muito claro. Isso facilita a própria permanência dessa pessoa na igreja. Talvez uma grande dificuldade que as igrejas encontram por aí é a permanência das pessoas na igreja. É uma reclamação de que as pessoas vêm à igreja, elas se batizam, mas elas não ficam. Por que elas não ficam? Pastor, em grande sentido porque algumas igrejas não trabalham esse processo do discipulado, Mesmo? que envolve exatamente isso, fazer com que a pessoa possa compreender mais um pouco o porquê dela ser um cristão. Existe uma razão. Quando a pessoa chega numa igreja e ela simplesmente chega para ser mais uma, para sentar nos bancos, ficar assistindo o culto, não faz sentido para a vida dela. E ela busca um sentido na vida. Qualquer ser humano busca um sentido na vida. E o discipulado traz isso, né? Então, quando você trabalha o discipulado na vida de alguém, a pessoa compreende necessariamente que papel ela tem que desempenhar dentro desse contexto do cristianismo, né? Ela tem que cumprir a missão de Cristo. E também se trabalha toda a situação dos princípios e valores para que ela entenda exatamente qual é a base dela, qual é o fundamento naquilo que ela acredita. Eu tenho assim um exemplo da minha vida. Eu tive um irmão que até, se eu mencionar o nome, ele já está bem velhinho, e eu queria até prestar uma homenagem a ele, falando o nome dele, por favor, aqui, que é o irmão Arruda. Eu me lembro que no início da minha vida, como um crente, né, na igreja, ele é um irmão da igreja. Um irmão da igreja, um ancião da igreja. E eu com 15, 16 anos, chegando à igreja, ninguém da minha família era da igreja. E esse irmão me adotou, literalmente me adotou. Foi um discipulador. Quando não se falava em discipulado, pastor. Ele praticava. Eu não sou tão velho assim, né? Mas não, você é jovem. Naquela época, assim, as pessoas não falavam muito. Aliás, verdade. quase nada de discipulado. E esse homem me pegava e ele me ensinou a dar estudos bíblicos, ele me levava para fazer isso, né? Eu me lembro que ele foi a primeira pessoa que me colocou à frente para eu pregar. Eu nunca tinha feito isso na vida, mas talvez ele tenha visto em mim um potencial que outras pessoas não enxergaram. E esse é o grande detalhe também, né? Jesus, ele sempre trabalhou no aspecto do discipulado com aqueles que estavam próximo dele, no aspecto formal, ensinando, mas também no aspecto informal. E como é que ele trabalhava informalmente? Ele comia com eles, se relacionava com eles de maneira informal. E ele também via potencial nas pessoas. E quando ele enxergava potencial, ele investia no potencial dela. E eu fico pensando, né, que esse deve ser o nosso trabalho também como discipulador. Nós devemos enxergar na igreja pessoas que precisam ser discipuladas. Talvez nós estejamos falando aqui para pessoas que estejam nos assistindo agora, que sejam líderes de igreja e estejam negligenciando isso. Então vamos dar um recado para os líderes da igreja. O que você diria, de modo resumido, sobre a importância do discipulado para contribuir para o crescimento integral da igreja? Eu penso que essas pessoas que são líderes, elas deveriam enxergar na igreja pessoas que estão lá sem fazer nada, pessoas que não encontram sentido por que estão na igreja. E quem sabe ali, você como líder, possa ser o discipulador,
possa ensiná-la, se relacione com ela, se envolva com ela. Sabe, discipulado envolve envolvimento de vida. Você tem que pagar o preço. E talvez você tenha muitas boas surpresas, né? Quando você enxerga uma pessoa e você a treina, você a discipula e vê essa pessoa daqui a pouco sendo um líder da igreja, eu penso que não há satisfação melhor do que essa. Além do que essa pessoa permanece na igreja, começa a contribuir para que outras venham, né? Muito bem, amigos, nesse bloco nós vimos que existem processos, estratégias e técnicas para o crescimento de igreja, mas o mais importante é a pessoa. Técnicas, estratégias e procedimentos devem ser utilizados para trazer pessoas para Cristo. E o caminho é o discipulado. Vamos aprofundar esse conceito no próximo bloco. No programa de hoje estamos estudando o tema do crescimento da igreja. Nós já vimos que há estratégias, técnicas e processos, mas que no crescimento da igreja o mais importante é a pessoa. Nós também discutimos no bloco anterior que o método mais eficaz, ou a maneira mais eficaz para manter as pessoas na igreja é através do processo do discipulado. Marcelo, se o discipulado é tão importante, então vamos conceituar, vamos explicar o que é o discipulado. Pastor, discipulado é o envolvimento, é relacionamento. É você não só falar, mas é você ensinar fazendo. E essa é a grande diferença. Vem do grego matetés, né? Que significa exatamente isso, o processo que Jesus usava desse envolvimento, do relacionamento. Você via Jesus no dia a dia com seus discípulos. Ele não chegava e dizia, olha, faz isso ou faz aquilo. Não, os discípulos viam Jesus realmente fazendo as coisas. E através disso é que eles aprendiam, através da prática. Não era só teoria, né? Isso é muito importante. Isso é que envolve o verdadeiro discipulado. Mas, pastor, fazer isso dói. Tem um preço. E qual é o preço? O preço é o tempo despendido, né? É você, como líder, se expor, porque também como líder você não é perfeito. Você tem falhas, né? E as falhas aparecem a partir do momento que você se coloca à disposição para não só falar, mas fazer, as falhas aparecem naturalmente. Então, esse líder que é o discipulador, ele precisa entender claramente de que ele, em algum momento, tem que pagar esse preço. É o preço do discipulado em si, né? Então, nesse aspecto, a gente percebe da necessidade que a igreja tem de viver e se envolver dentro do programa do discipulado. Agora, Marcelo, qual a relação que há entre o discipulado e o crescimento integral? Há alguma conexão? Sim, pastor. Quando a gente fala do crescimento integral, a gente pensa exatamente naquilo mencionado que seria o atendimento da pessoa como um todo, né? Quando a gente fala do atendimento da pessoa como um todo, vamos pensar no aspecto das pessoas que estão na igreja e no aspecto das pessoas fora da igreja. No cumprimento da missão, né? No cumprimento da missão. E dentro desse parâmetro, a gente começa a entender que o discipulado é fundamental. Por quê? Se a gente está falando de algo para dentro da igreja, a gente está falando de pessoas com necessidades na igreja, essas necessidades precisam ser supridas, e às vezes a gente enxerga somente a figura do pastor, ou talvez do líder ali, o ancião, para suprir essas necessidades que as pessoas tenham. Quando, na realidade, o sacerdócio é de todo crente. Não é só do pastor, não é só do ancião, é de todos. Quando alguém é verdadeiramente discipulado, essa pessoa, ela compreende isso. Esse é um aspecto. E aí entra a questão para fora também, né? O verdadeiro discípulo, ele enxerga qual é o seu papel na sociedade lá fora. Ele compreende a necessidade que há lá fora.
porque não é só questão de pregar o Evangelho, mas também de suprir todas as necessidades que as pessoas lá fora têm. Que adianta você pregar o Evangelho para quem passa fome? Tem necessidade do pão. Do que vale? Essa pessoa vai parar para te ouvir? Ela não vai parar para te ouvir. Você precisa primeiro suprir as necessidades físicas, para que depois ela possa o quê? Ela está aberta, apta para ouvir a verdade que você tem, a salvação. E o verdadeiro discípulo, pastor, ele compreende isso. Ele compreende seu papel, ele sabe quais são os seus dons, ele utiliza os seus dons em ministérios para atender essa comunidade, e é assim que funciona. Alan, falando em tudo isto, de que o processo discipulado dói, envolve tempo, compromisso, você se lembra de alguma experiência onde você exerceu o papel de discipulador e o que você aprendeu nesse processo todo? Tenho várias experiências, mas alguns episódios que me marcaram foram alunos em que eu percebi claramente um dom específico, um dom de Deus que não estava sendo devidamente nutrido pelo aluno, até porque faltava ali um autoconhecimento. Sim. E também não tinha sido percebido por outro grupo de professores. Então me aproximei do aluno, comecei a partilhar refeições com ele, jogar futebol no final de semana, convidá-lo a assistir um filme comigo em minha casa, na igreja, às vezes procurava para a gente sentar juntos. Fui compartilhando informações pessoais para que ele ganhasse confiança, e não só como uma estratégia, como interesse mesmo. Eu passei a considerá-lo como um amigo, e assim também recebi em recíproca, né? Com o passar do tempo, fui tentando potencializar os dons que eu via que estavam ali latentes nele, maximizar as qualidades que ele tinha, apontar de maneira muito cuidadosa, quem sabe algumas limitações, algumas deficiências que pela idade poderiam ser corrigidas, havia tempo de sobra para ele mudar de rota. Sim. E o meu maior orgulho ao trabalhar com alguns alunos, e que eu tive esse privilégio, foi de vê-los depois se tornarem professores, concluírem mestrado, doutorado e hoje serem meus colegas de trabalho, né? Trabalham comigo na mesma instituição, cursos de graduação, pós-graduação. E é tão interessante que essa relação que começou vertical, hoje ela é totalmente horizontal, né? As pessoas que nos veem juntos nem têm a mínima ideia que fomos aluno e professor diante da proximidade, né? E eu jamais imponho sobre elas esse passado, como quem quer receber o mérito ou quem quer, né, receber coroa, porque não, no fundo das contas, eu ensinei o que você sabe. Não, no final das contas, nós somos amigos. É isso. Isso mostra que investir nas pessoas, no seu crescimento integral, sempre vale a pena, né? Sim, com certeza absoluta. Você, Marcelo, você lembra de alguma experiência na sua vida pastoral que Lembro, sim. demonstra isso? Lembro várias, mas eu vou citar uma aqui. Sim. Que foi no meu tempo, quando eu era pastor de igreja. Sim. Pastor distrital. Eu tinha um grupo de anciãos e a minha forma de ensinar esse grupo de anciãos era levar individualmente anciãos para acompanhar o meu trabalho como pastor. O ancião é um líder, né? É o líder da igreja. E eu botava no meu carro, iríamos fazer visitas. Se fosse para dar estudo bíblico, ele ia comigo. Se fosse para fazer uma visita pastoral, me acompanhava. E um conselho eu dava para ele no início, eu dizia assim, olha, só veja o que eu vou fazer, observe as coisas. Nós vamos fazer a visita, fulano de tal, o contexto é esse da visita, não fale nada. Em algum momento lá eu vou convidar você para fazer oração, mas eu queria que você só observasse, que você absorvesse as coisas que lá vão acontecer. E nós fazíamos a visita e no final eu entrava no carro e eu então dizia para ele, me diga uma coisa, o que você percebeu, me diga um ponto positivo que você percebeu da visita. E ele mencionava, a gente discorria sobre aquilo e eu falava assim, agora me fale um aspecto negativo que você encontrou na visita. Ele ficava meio constrangido, né? Porque está do lado do pastor dele, mas eu deixava ele bem à vontade, ele falava.
E depois eu dizia, olha, saiba que quando eu fiz aquilo, quando eu direcionei as palavras nesse sentido, eu pensava dessa maneira, eu queria trazer o assunto dessa forma. Então, eu ia dando a aula no carro, né? A coisa acontecia na prática, chegava lá, eu fazia ali uma devolutiva com o ancião e então ele acabava entendendo o sentido da visita e eu percebia que isso fazia muito mais sentido e era muito melhor do que necessariamente eu chegar para ele e ficar falando, olha, faz isso, faz aquilo outro. Ele via na prática, associava palavra com atos. Isso faz grande diferença. Legal. Ô, Marcelo, já que o discipulado é algo essencial na vida da igreja, no crescimento integral, como é que na prática nós podemos transformar um membro de igreja num discípulo de Cristo? Pastor, alguns iam dizer que essa resposta vale $1 milhão, né? Mas assim, você precisa primeiro ter uma liderança comprometida e empenhada no processo do discipulado, pastor. Essa liderança precisa acreditar. E conforme eu mencionei, ela precisa pagar o preço. Ela precisa enxergar na igreja aquelas pessoas onde ela vê potencial. E discipulado não se trabalha no coletivo. Discipulado é um trabalho individualizado, onde você, como o líder, né, o discipulador, você pega ali uma pessoa e você vai trabalhando com ela, você vai se envolvendo com ela, e nesse aspecto, quando você consegue discipular uma pessoa, essa pessoa discipulada, ela automaticamente, bem discipulada, ela vai discipular outra pessoa. E aí você, pastor, consegue compreender que o crescimento, no passar do tempo, passa a ser um crescimento exponencial. Né? Você discipula um, daqui a pouco já tem uma outra pessoa te ajudando e assim vai. Quando você vê, há um contágio de toda a igreja. Né? Então, é uma outra situação. Às vezes, a gente quer o resultado imediato. A gente espera que as coisas aconteçam da noite para o dia. Então, eu quero aqui alertar aqueles que nos assistem, e se você tem o desejo de pagar esse preço, saiba que é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho aos poucos, dá realmente trabalho, mas quando o resultado aparece, é um resultado consistente. Eu estava lembrando aqui do Evangelho de João, capítulo 4, até queria que vocês me acompanhassem e o nosso amigo que está em casa, a nossa amiga em casa nos acompanhe. Aqui no relato de Cristo com a mulher samaritana, me parece que nós temos aqui um exemplo muito claro do processo que Cristo usava para atrair as pessoas, para levar as pessoas ao seu reino. Aqui conta a história da mulher samaritana e me chama a atenção aqui o verso 4. Era-lhe necessário, João capítulo 4, verso 4, era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Na verdade, não era necessário no sentido que ele tinha uma obrigação, mas era necessário no sentido de que havia uma mulher esperando pela ação transformadora de Cristo. Aí o texto vai discorrendo, ele foi à fonte, foi onde a mulher estava, em vez de ele oferecer um favor, pedir um favor. Dizem algumas pessoas que quando você oferece um favor, você gera desconfiança nas pessoas. Mas quando você pede um favor, você gera confiança na pessoa, porque você está se fragilizando, você está se colocando na dependência de alguém. E enfim, aí o texto mostra que Jesus estava onde ele estava, foi buscar onde ela estava, desenvolveu um diálogo honesto e sincero com ela e no final houve uma grande transformação. Alain, pensando nesse texto aqui, e como já falamos, mas reforçando essa ideia fundamental, se o líder, se o discipulador não investir tempo, não investir emoções, não investir sua competência, o processo discipulado, que é parte essencial do crescimento de igreja, não vai acontecer, né? Tem que haver um compromisso total
mesmo. Como Cristo tinha. E eu gosto de uma palavra que complementa essa questão de engajamento, de compromisso. Entrega. Então, discipulado exige entrega. E você falou agora uma palavra também que me tocou. Quando você oferece ajuda, gera desconfiança. Quando você pede ajuda, você gera confiança porque você se expõe. Então, na verdade, discipular é, de certa forma, se expor, é se tornar vulnerável. Ao investir tempo na pessoa, você está tentando criar vínculos, você está tentando criar afeto, você está tentando criar confiança. E isso só acontece com a autenticidade de quem realmente tem um interesse genuíno no outro. Então, às vezes, quem está assistindo o programa pode pensar que o discipulado é como se fosse uma estratégia mecânica ou uma técnica moderna. Na verdade, às vezes eu gosto de pensar que o discipulado é uma amizade intencional. Eu uso esse termo, assim, de maneira um pouco simples. A amizade, ela ocorre de maneira orgânica, quando pessoas se identificam por algum tipo de afinidade. Sim. E a relação, ela acontece sem muito planejamento. As pessoas gostam de estar juntas e compartilharem momentos. O discipulado, eu chamo de amizade intencional porque cria-se afinidade, as pessoas gostam de passar tempo juntos, mas elas têm um propósito. Tanto o discipulador quanto o discipulado têm um propósito. Crescimento, aprimoramento de talentos, correção de rota ou mudança de rota, correção de maus hábitos, identificação de dons. Existe intencionalidade. Eu acho que isso é que torna o discipulado um pouco mais, um pouco diferente. Mas no final das contas, discipulador e discípulo, ou mestre e seguidor, como Jesus fala, são idênticos. O servo não é maior do que seu senhor. Eu entendo isso como afinidade, identificação. Houve conexão, houve vínculo, houve amizade. Marcelo, nosso tempo está se esgotando, mas eu queria rapidamente uma ou duas dicas suas sobre o seguinte: como transformar uma igreja apática numa igreja discipuladora e que colabora no crescimento autêntico da sua comunidade. Pastor, invista no discipulado. Essa seria a primeira dica. Comece a investir nesses membros apáticos na igreja. Faça com que essas pessoas realmente encontrem sentido. Por que são cristãos? O que é que elas estão fazendo ali? Em um outro aspecto, conheça a sua comunidade ao redor. Conheça as necessidades dessa comunidade. Aprenda e descubra como atender com a sua igreja as necessidades dessa comunidade. Faça qualquer coisa. O pastor Alan mencionou uma palavra que eu gosto muito. Faça qualquer coisa com intencionalidade. E a intencionalidade aqui é pregar o evangelho, é salvar pessoas. Às vezes a gente faz coisas na igreja, eventos acontecem na igreja, e a gente fica assim, mas e daí? E depois? O que houve? E a gente percebe que é só uma cortina de fumaça. Então, faça tudo com intenção de salvar. Invista no discipulado, conheça a tua comunidade, descubra como atender essa comunidade e prepare a tua igreja para atendê-la. Muito bem. Nesse tema nós falamos sobre o crescimento da igreja. Eu quero agradecer aqui ao Marcelo, ao Alan, por nos ajudarem a compreender melhor esta temática. O discipulado é um jeito de viver, é um estilo de vida de alguém que mantém comunhão com Deus, alguém que se relaciona com as pessoas e alguém que cumpre a missão de salvar integralmente o outro. Para que isso aconteça, nós temos que ser autênticos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Como está a sua igreja? A sua igreja está vivendo o discipulado? E você? Você que é líder, você está contribuindo para um crescimento de verdade da sua igreja? Que Deus abençoe você e que todos nós, pela graça do Pai, sejamos verdadeiros discípulos e discipuladores, contribuindo para o crescimento da Igreja de Deus aqui na Terra. Até o próximo programa, Teólogos.